Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco estreou aí com o pé direito na copinha. Vamos falar tudo aí desse jogo aí que o Vasco venceu por 5-1. Também vamos falar do próximo jogo, a data e o horário aí para você ficar sempre antenado e assistir os jogos do Vasco aí das categorias de base. Se Deus quiser, quem sabe o Vasco indo atrás desse título aí importante para o Sub-20, né, revelando jogadores. Vamos falar disso também, vamos falar aqui de jogadores que podem vir para o Vasco. Será que o Vasco vai contratar algum craque de bola, algum jogador de nome? Dois nomes foram especulados aí. Vamos trazer informações aqui de como que está o mercado da bola do Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Ativa o sininho aí para você não perder nada. Falta muito pouco para a gente chegar a 160 mil inscritos. Se inscreve, hein, amigo, para ajudar demais. Pessoal, hoje pela Copa São Paulo de Juniores, o Vasco estreou com goleada na estreia aí da Copinha. O Vasco goleou o Lagarto por 5-1 e começa muito bem a competição. Os gols foram marcados aí pelo Figueiredo duas vezes, o atacante Vinícius de pênalti, tem aí o garoto Juan e o Ryan, que apenas 15 anos, meu amigo. A próxima partida do Vasco será contra o Rio Claro no sábado aí, no próximo dia 8, às 14 horas. Marque aí na sua agenda para você acompanhar o Vasco aí na Copinha dos todos os times grandes. É o que estreou até o momento que eu tô gravando esse vídeo com a maior goleada aí da competição, enfiando 5-1, né? O Vasco tem tudo para conseguir esse título, já que adversários aí, em tese, que seriam favoritados como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não estão tão fortes como nas últimas edições, e o Vasco pode sim, quem sabe, sonhar com esse título aí, já que conquista muitos títulos na categoria de base. E o principal, que revele bons jogadores. Eu gostei muito de um jogador do camisa 21 do Vasco que entrou no segundo tempo, o garoto aí Juan, tem uma boa habilidade, jogador muito interessante, só que saiu machucado, né? Teve uma pancada, recebeu uma entrada feia do adversário e ele infelizmente deixou o campo. Tomara que ele se recupere e ainda mostre o seu futebol na Copinha. Entrou ali no segundo tempo, fez um salseiro gigantesco ali na zaga do adversário e, na minha opinião, tem um bom futuro pela frente. Também gostei do Figueiredo, né? Que diferentemente dos profissionais, ele é monstro na base, né? Mostrando aí todo o talento como centroavante, coisa que ele nunca fez no Vasco, né? Sempre joga pelo lado de campo e nunca atuou ali como um 9 legítimo. Agora pode ser que ele tenha oportunidades nos profissionais, também sem falar de outros jogadores interessantíssimos que tem no elenco do Vasco, como o próprio Andrei, jogador das categorias de base da seleção brasileira, entre vários outros nomes. Por outro lado, eu esperava mais do Tavares, né? Um jogador bem badalado, foi muito badalado quando ele foi contratado vindo do Internacional. Muitos cavavam que ele iria fazer parte do elenco principal do Vasco e hoje ele estava no banco, né? Foi reserva do Figueiredo aí, jogador que é centroavante. Entrou, não fez gol, não teve assim aquela impressão que a gente esperava dele, né? Aquela melhor impressão. Mas vamos esperar como que ele vai se sair ao longo da competição. O Vasco tem tudo sim para buscar esse título da Copinha, na minha opinião, é o grande favorito a levantar esse título. Deixa aí nos comentários se você assistiu esse jogo, se você acha que o Vasco tem condições de vencer a Copinha. Nos profissionais do Vasco, né? O Vasco que vai enfrentar aí o Volta Redonda no próximo dia 26 ou dia 27 aí de janeiro pela estreia do Campeonato Carioca. Já se reapresentou, jogadores já estão treinando normalmente, né? Infelizmente a gente já falou aqui de 4 casos de Covid-19 no elenco do Vasco. Também teve a baixa do Luiz Cangá, né? Jogador aí que pegou também Covid-19 e não se apresentou aí no Vasco. O Vasco que ontem contratou o atacante Raniel e também o Vitinho, que deverão se juntar ao restante do elenco do Vasco para iniciar a pré-temporada. E ainda segue em busca de mais reforços, né, pessoal? A gente vem falando diariamente aqui de muitos nomes especulados no Vasco. O mais forte de todos é o Amarídia, que não teve avanço ainda nessa negociação. A gente esperava que fosse ter um desfecho positivo. A cada dia que passa, a esperança do torcedor vascaíno vai indo pro ralo, vai se arrastando muito a negociação. O jogador quer jogar no Vasco, só que o Vasco não tem aquilo, né? Não tem bala na agulha, não tem dinheiro. Com isso vem surgir novos adversários interessados na contratação desse jogador. O Nacional do Uruguai surgiu muito forte aí para tentar contratar o jogador paraguai e ele pode estar mais distante do Vasco. Ontem também teve grandes especulações aí, cara, famosa cavada, né, do Alexandre Pato, jogador que está no Orlando City, né, tem um salário aí, de acordo com o jornalista Fábio Azevedo, de 22 mil dólares. Isso aí é uma grana altíssima com a cotação atual do dólar, meu amigo. Nem queira imaginar quanto ganha o Alexandre Pato lá nos Estados Unidos e
com certeza está totalmente descartado essa contratação. O torcedor vascaíno tem esperança de que o Vasco vai contratar um jogador de peso e com certeza não vai ser o Alexandre Pato, até porque aqui no Brasil ele também está sem espaço, né? Jogou muito mal na última temporada dele vestindo a camisa do São Paulo, foi pro Orlando City no ano passado, teve uma contusão grave, ficou praticamente a temporada todinha da MLS fora, e sem dúvida nenhuma é contratação de risco para qualquer time, não somente pro Vasco. O Vasco, além de não ter dinheiro, não tem como contratar jogadores que têm um longo histórico de lesão, por isso que a gente criticou e muito a contratação também do Raniel devido a esse histórico largo dele de lesões, né? O Alexandre Pato, apesar de ter uma certa identificação com o Vasco, eu acredito que ele é vascaíno, até porque ele já levou a namorada dele num jogo totalmente aleatório do Vasco em São Januário. A filha do presidente do Milan na época, cara, ele levou a mulher em São Januário, do nada, né? Ele sempre elogiou o Vasco, só você pegar algumas coisas aí, algumas entrevistas do Alexandre Pato. O último elogio que ele fez ao Vasco foi quando o Vasco contratou o Lisca, né? Ele elogiou bastante a ida do treinador ao nosso clube e eu acredito que ele deve ter sim um passado vascaíno aí na sua história. Talvez um dia o jogador revele qual seja o time do seu coração. Outro jogador que foi especulado aí foi o Guerreiro. O Fábio Azevedo também disse que não tem a mínima possibilidade do Guerreiro ser jogador do Vasco, até pelo alto salário que ele teve até hoje na sua carreira aí. O cara com 38 anos, um salário aí fora da realidade financeira desses clubes que estão mais quebrados aqui no futebol brasileiro, como é o caso do Vasco. Não tem a mínima possibilidade do Guerreiro vir pro Vasco, até porque o Boca Juniors, entre outros times aí da América do Sul, desejam a contratação do peruano. Portanto, Alexandre Pato, Guerreiro, não existe essa possibilidade de virem para o Vasco. O torcedor fica aí na expectativa de por anúncio de mais reforços, porque precisa de, no mínimo, cara, no mínimo, na minha opinião, pelo menos mais de 7 a 10 reforços ainda para esse elenco do Vasco criar forma e tentar fazer algo diferente nessa temporada de 2022. Para fechar, vamos falar da situação aí do Philippe Coutinho, né? O Philippe Coutinho está a um passo de ser jogador do Aston Villa. O Vasco, infelizmente, não deverá lucrar nada com essa transação, já que o Barcelona deve somente emprestar o jogador ao clube inglês. O Vasco só iria receber os 5% lá para o seu clube formador em caso de transferência em definitivo. Se o Aston Villa chegasse no Barcelona e comprasse o Philippe Coutinho, o Vasco iria receber 5% do valor que o clube inglês fosse pagar ao jogador, né? Infelizmente, não vai acontecer isso. O Philippe Coutinho foi muito especulado no Flamengo, né? Devido à identificação óbvia dele com o Vasco, não progrediu aí as negociações, ele teria revelado um desejo de voltar ao futebol brasileiro, situação em que infelizmente não tem a mínima chance dele vir pro Vasco. E tem algum vascaíno ainda que acreditava num retorno do Philippe Coutinho ao Vasco ainda, depois dele dizer que tem um desejo de voltar ao futebol brasileiro. O Vasco está na segunda divisão, com salários atrasados, com um time totalmente depenado, com um presidente incapaz de gerir um clube de futebol e sem falar das inúmeras dívidas, sem dinheiro e o principal de tudo, na segunda divisão, falido no fundo do poço, sem chance nenhuma de Philippe Coutinho vir jogar no Vasco, em hipótese nenhuma, né, cara? Um torcedor que vive no mundo da imaginação aí, mas não existe essa possibilidade. Deixa aí nos comentários o que você acha da ida do Philippe Coutinho aí, do Barcelona para o Aston Villa. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado, tamo junto, saudações vascaínas a todos e é nóis.